Olá pessoal, entrando ao vivo aqui pra gente bater um papo legal hoje. Bom dia, olá Mariana, Adriana, oi Bárbara, você está por aí já? Ana Paula, bom dia pessoal, que alegria falar sempre de propósito, é uma coisa maravilhosa, né? A Bárbara, legal, Mônica, Carol, tudo bem Carol? Mariana? Oi, Olá, bom olá, bom dia. dia. Bom dia, tudo bem? Tudo Tudo bem? bem? Joia. É, parece que, pessoal que já está na live com a gente, bom dia. Dá uma conferida se tá legal o áudio pra gente, se não tá dando eco, tá bom? Fazendo um favor. A Carol já colocou a xícara de café aí. É isso aí, Carol. Gente, olha, a xícara tá aqui, ó. Vamos tomar um cafezinho? Gente, queria dizer assim que tem sido uma alegria muito grande esse projeto, que é, Bárbara, falar sobre propósito, falar sobre missão, falar sobre servir, né? Colocar toda a nossa potencialidade a serviço, seja da vida profissional, seja na nossa vida pessoal, seja para um projeto que a gente acredite, né? Enfim. E, Bárbara, esse café com propósito de verdade é um sonho antigo de muitos anos, olhando para as histórias, ouvindo histórias, acompanhando trajetórias de tantas pessoas que eu admiro, que eu vejo, sabe, construindo um caminho muito bonito. E quando eu falo desse caminho, a gente sabe que sempre é um caminho de muito trabalho. É o que eu tenho mais dito aqui, um caminho de trabalho, né? E esse café com propósito, gente, Bárbara, ele tem uma missão aqui. Primeiro, inspirar pessoas. Segundo, criar um movimento. E terceiro, amadurecer propósito. Então, esse espaço aqui, gente, é um espaço para a gente semear e que as sementes da boa palavra possam chegar até os corações que agora, Bárbara, estão nos acompanhando, nos ouvindo, enfim. Tem uma galera legal já participando aí, pessoas conhecidas da gente. E, Bárbara, eu queria dizer que eu admiro você, a gente teve uma proximidade nos últimos tempos aí, maior, né? Principalmente pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá na Concheiro, que isso foi uma maneira de a gente se aproximar mais, até porque a gente compartilhou, né, várias vezes o trabalho, enfim, desafios, né? E esse espaço eu tenho pensado em muitas pessoas que, de fato, têm uma história que poderiam compartilhar seus conhecimentos, suas experiências, né? Então, eu queria que a Bárbara pudesse falar um pouquinho da Bárbara para a gente. Por trás de toda pessoa tem uma história. Isso que eu acho tão fascinante, né? No meu trabalho, principalmente. Todos os dias, diariamente, eu me conecto com histórias. E eu queria dizer para as pessoas que estão me ouvindo, que vai ouvir a Bárbara agora, que esse é o maior privilégio do meu trabalho. Esse é o maior presente que Deus me deu, sabe? Quantas vezes eu sou transformado, Bárbara, pelas histórias das pessoas. Isso é fantástico. Eu sou transformado pela história das pessoas. As pessoas, elas pagam muitas vezes o meu trabalho, porque faz parte, né? Enfim. Mas o quanto eu ganho. E quando a gente descobre esse tesouro que é para parar e ouvir as histórias das pessoas, a gente aprende demais. Então, nessa manhã, a gente quer aprender um pouquinho com a tua história, Bárbara. Seja bem-vinda. Quem é a Bárbara? Obrigada, Obrigada, Júlio. você. Obrigada por essa Obrigada por essa oportunidade. oportunidade. E é isso E é mesmo, isso eu acho mesmo. que Eu a acho que a Bárbara que eu Bárbara sou que eu sou hoje, hoje, eu fui eu fui construída construída. Ô, Bárbara, só um pouquinho, e tá chegando um eco aqui.
Pessoal, por Quer, favor, quer que tire o fone? sinaliza pra gente se tá chegando eco pra mim. Tá dando eco. Fica melhor? Tira pra ver. Isso. E abaixa um pouquinho se o celular de repente melhora. Melhorou? Melhorou, pessoal? Continua falando aí, o pessoal vai dando um feedback pra gente. Isso, pode falar agora, vamos ver. E agora, tá bom? Isso, fala. Então, como você dizia, desse privilégio de ser construído através das histórias, eu também hoje sou uma Bárbara que tive a oportunidade de, através do contato humano, da vida com as pessoas, me descobrir, me transformar. Eu sou uma mulher de 33 anos, nascida e crescida aqui em Venceslau, né? Filha de vencesauenses. A minha mãe é a Cristine, meu pai é o Luiz. Eu tenho 2 irmãos, a Bianca e o Lucas, que foram embora. A Bianca mora em Blumenau, o Lucas mora em Curitiba, são advogados. Eu sou comerciante. Nos últimos 2 anos da minha vida, pude ter a experiência de ser empreendedora social. Abaixa um pouquinho que ainda tá dando eco. Abaixei tudo. Tá bom? Isso, fala. Vamos pôr, peraí, deixa eu pôr o fone. Eu acho que agora melhorou. Pelo menos você falou agora por último, melhorou. Continua, vamos ver. Melhorou? Isso, melhorou. Ai. E sou comerciante, como eu estava dizendo, e quando você fez o convite desse momento para a gente poder compartilhar, eu fui olhar a minha história, porque às vezes a gente corre tanto, a gente não para olhar a nossa história, ver tudo que a gente construiu, os caminhos que a gente trilhou, né? E ontem eu estava lembrando de como que eu me formei, como que eu vim construindo a minha história profissional, né? Eu estudei o meu 3º colegial em Prudente, e aquela fase de vestibular bem complicada para todo adolescente, eu acredito, né? E um dia eu vim até a Doce Delírio e eu falei para moças que estavam me atendendo, essa loja está à venda? Aí ela falou assim, não, mas conversa, quem sabe, né? A dona se interessa em vender. Aí eu cheguei em casa para almoçar e falei para os meus pais assim, pai, mãe, vocês precisam me dar aquela loja de presente, vocês precisam me ajudar, eu quero fazer isso. Aí meu pai falou, ai, Bárbara, muito simples assim, comprar uma loja, né? Eu falei, gente, mas eu gosto, eu sempre quis trabalhar. Enfim, não me deram muito ibope, né? Fui embora para Prudente na segunda-feira e falei, ô pai, vê lá, mãe, vê lá a questão da loja. Meu pai falou, Bárbara, vai estudar, que é o melhor que você faz. E fui estudar. E quando foi numa quinta-feira, eu nunca me esqueço, meu pai ligou, minha mãe ligou e disse assim, filha, você precisa conversar na direção da escola, porque sábado você começa a trabalhar na loja. E aí eu comecei a minha trajetória, os meus pais confiaram em mim, eu tinha 17 anos, nunca tinha trabalhado na minha vida ainda. E eu falo que foi ali naquele balcão que eu fui descobrindo o contato humano, atender ao público, lidar com as demandas, nos enriquece, né? Aí você vai aprender a administrar, lidar com papéis, imposto, compras, né? Que o grande sucesso da venda não é a venda, e sim a compra. Isso a gente descobre anos depois, que quando você faz a compra certa, você terá a venda certa e você vai conhecendo as clientes e olhando os leques para poder crescer. Ontem eu lembrava muito de que no tempo que eu cheguei na loja nem cartão de crédito tinha ainda. Era tão diferente, a gente vai evoluindo tão rápido, o tempo está passando e as coisas vão evoluindo tão rápido. E eu fiquei 1 ano só assim, me dedicando à loja, às coisas da loja, aprendendo. Depois eu fui fazer a minha faculdade. Eu sempre quis a área humana, a área de relações. Eu
quando eu fazia o terceiro colegial, eu pensava muito em relações públicas, mas aí eu precisava encaixar alguma coisa que tivesse em Presidente Prudente para eu poder viajar e trabalhar, né? E aí fui fazer jornalismo. Primeiro faz comunicação social, né? E depois você faz a escolha. Aí eu optei pelo jornalismo. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito dos meus relacionamentos. Eu tinha bons amigos, então eu nunca fui muito do estudo, uma pessoa que me dediquei aos livros. Então eu sempre tive um bom relacionamento e assim fui levando a faculdade. E tem um episódio que ontem eu refleti e falei, será que faz parte? Mas faz. Eu comecei a faltar um pouco na faculdade, a levar um pouco mais como jovem leva, né? A gente não tem muito essa maturidade. E os professores decidiram me segurar por uma DP, não por nota, mas por falta de presença. Aí fizeram uma reunião comigo, falou, nós vamos segurar você em 2 matérias e você não vai passar com a sua turma para o próximo... Não, você vai ficar em 2 matérias. E eles sabiam que ia dificultar muito a minha vida, porque eu trabalhava, eu tinha loja, então eu não morava em Prudente, eu não tinha como fazer as matérias de manhã. E aí eu decidi trancar a minha faculdade, puxar as 2 DPs e fazer só elas. E isso mudou a minha visão para a minha faculdade, porque até então eu ia... Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, na faculdade. Nunca fui a pior aluna, era aluna da média, mas também não tinha um encantamento. E quando eu fico fazendo só as DPs, eu entro para uma turma numa sala de 4 alunos. Uma sala muito pequena. E aí eu tinha que me virar, estudar, não tinha ninguém da minha cidade, na minha sala. Eu tinha que fazer meus trabalhos sozinhas. E acabei me descobrindo no jornalismo, me apaixonei pela faculdade que eu escolhi. Comecei a estagiar para um site, que foi muito bacana, uma experiência, assim, de viver a reportagem no dia a dia, ter contato com o bombeiro, com polícia, para eles me avisarem a ocorrência. Eu fui me descobrindo nesse contato humano. Depois tive uma oportunidade de fazer um estágio na prefeitura, na assessoria de imprensa, onde eu cresci muito. Aí o meu TCC, devido a eu ter vivido assessoria de imprensa na prefeitura, eu fui fazer dentro da APAE. E o trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo é uma peça 100% prática, é como se você estivesse trabalhando. Então, a APAE aqui de Presidente Venceslau abriu a porta da instituição para mim, e a gente foi desenvolver lá, eu acho que lá que foi a minha primeira semente do meu trabalho social. Legal. Porque viver a APAE é uma coisa incrível, a gente rever todos os nossos valores. Foi muito bom para minha turma, porque o TCC do jornalismo você faz em equipe. E foi, acho que ali uma nova Bárbara veio ao mundo, onde ela viu que não são suas dificuldades, as suas limitações que determinam quem você é, mas sim a força de vontade que você tem de ser o que você quer ser. Aí me formei em jornalismo, tirei 10 no nosso TCC, a nota não me vale nada, mas foi um desafio. Porque na banca de apresentação a gente levou as crianças da APAE. Porque no meu TCC, eu lembro que foi um embate que a gente teve de um banca do meu trabalho, que nas conclusões do TCC eu coloquei a importância pessoal que foi fazer assessoria de imprensa dentro da APAE. E ele me disse assim na banca de correção, retira esse trecho. Aí eu falei, retirar esse trecho? Ele falou, eu não estou perguntando da Bárbara, ser humano, do Danilo e do Jorge, que era o meu grupo. Eu quero saber como foi o trabalho. Eu falei, mas é impossível a Bárbara entrar na PAI, viver 6 meses do dia a dia da PAI e não falar do meu crescimento pessoal. Ele falou, Bárbara, eu não quero saber, eu quero saber do trabalho, das questões técnicas, de como foi. E aí eu saí daquela banca assim, Júlio, olhando tudo aquilo e falando, não é possível, né? Um jornalista vai para uma guerra e ele volta ao mesmo, ele vai cobrir uma guerra e ele volta ao mesmo. Enfim, sentei com o meu grupo e falei assim, a gente precisa mostrar para ele o que a gente viveu ali. Aí vim na PAI, conversei com eles, nós levamos um ônibus com as crianças e elas fizeram uma apresentação no nosso TCC, que era aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. E foi sensacional. Ele mesmo falou, Bárbara, pessoal do grupo, sinto muito, mas não tem como viver, lidar com pessoas e não dizer da transformação pessoal que a gente está. Eu acredito que ali foi o meu primeiro momento em que eu falei, não, peraí, a gente tem que olhar um mundo diferente.
E aí segui a minha vida, fui fazer também pós-graduação em fotografia na UEL, em Londrina, onde era uma turma muito dedicada, todos fotógrafos, e para mim foi uma descoberta sobre não o ser fotógrafa, mas o quanto uma imagem impacta ou pode mudar a vida de uma pessoa, né? E aí trabalhei numa leiloeira como assessora de imprensa, aí eu tive uma oportunidade na Câmara Municipal aqui de Presidente Venceslau como assessora de imprensa, onde eu atuei por 4 anos, e fui sempre levando a minha carreira jornalística e a loja. A jornalística e a loja, porque eu falo que é a loja que me fez alcançar alguns sonhos, algumas questões materiais que a gente sempre tem, né? E faz parte da vida. Eu acho que é o que é necessário. Materializar, né? Materializar a vida é um processo também. Ouviu E o que eu aí... falei? Não ouvi. Eu falei assim, materializar, a vida é matéria também. Enfim. Isso, e a loja me proporcionou, tipo, conhecer outros lugares, ampliar os meus horizontes, viajar, conhecer culturas. E assim eu fui levando a minha vida com a minha família. E aí chega um determinado ponto em que, pra mim, eu falo assim, eu acredito que todo ser humano, ele chega um momento da vida que ele vira a chave, né? Hoje eu sou casada, né? Devido à pandemia aí, só não teve a minha cerimônia, mas eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido no acampamento, onde você estava lá, Júlio, onde você... Só uma pergunta para você, desculpa interromper. Hoje, que idade você tem? Se você falou lá... Hoje eu tenho 33 anos. 33 anos. Então, 33 isso aconteceu lá 17 anos. 16 anos atrás, você começou quero trabalhar na loja, quero vender junto com a faculdade, enfim. E aí você veio percorrendo nesses últimos 16 anos essa história que eu falava com a Mariana segunda-feira, e é legal a gente ver novamente isso na tua história. Não sei, parece que a sensação que eu tenho é que tudo que nós vamos passando na vida é como se a gente fosse sendo preparado, sabe? Tudo que a gente... eu acho que essa é uma sabedoria que as pessoas precisam começar a enxergar, Bárbara, né? Concorda comigo? Como você significa as suas experiências, a sacada que você falou agora, e tem que ser uma sacada pra gente, a ideia de que tudo que eu estou fazendo é escola. Tudo que eu estou fazendo é uma escola. Eu tenho percebido que a maior escola tem sido a escola da vida, e as pessoas muitas vezes não enxergam isso. Elas enxergam como o mundo é mau, a dificuldade veio para me arrebentar, enfim. Eu fiz uma escola, a primeira escola na PAI. Isso, sem saber, eu já estava sendo preparada para algo muito maior lá na frente. E é assim mesmo, que legal. De repente eu estou numa loja e ali eu começo a aprender a me relacionar com pessoas, a vender, a ouvir histórias, tudo isso, né? Eu tenho dito que a faculdade por si, e aqui é um espaço de propósito, Bárbara, a faculdade por si só, ela não tem preparado a gente para isso, né? Infelizmente, e aqui né, é uma realidade, muitas vezes a gente vai para a faculdade, a gente fica ali, é teoria, enfim, é uma parte importante do processo, mas muitas vezes a vida, ela está diariamente nos apresentando circunstâncias, situações boas, dolorosas, e o quanto a gente, de fato, a gente está olhando para isso como um processo de se fazer, de se formar como ser humano, e para uma missão, para um propósito maior. Né? Talvez então, nas vivências a gente não se permite, né? Isso, eu interrompi você para a gente poder destacar esse ponto da tua história, né? E eu vou fazer isso em alguns momentos. Legal, então aí você chegou agora com seus 33 anos e nos últimos, né? Aí eu queria que você falasse nos acho que 2 anos, né? Aconteceu algo que, de fato, veio mais uma vez marcar a tua trajetória como ser humano. Né? E você que escolheu ou você foi escolhida? Eu fui escolhida. Eu falo que eu queria que você falasse, sabe? Será que a gente escolhe ou de fato a gente está sendo escolhida? A gente é essa pessoa. Enfim, olha, eu sou essa pessoa, né? Isso cruzou meu caminho, né? Porque eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Você contou, e a gente tem
né? Aqui a gente tem história para um final de semana inteiro, mas enfim, e aí você chegou agora a esse ponto, pode continuar. Eu acho que o lar foi assim, foi um presente de Deus, eu sempre falo para as pessoas isso, eu jamais, quando tudo acontecia, eu falava, não, eu não pode ser eu cuidar, eu jamais, eu sou uma menina, eu falava, eu nunca tive filho, enfim, o lar aconteceu na minha vida, eu falo, é isso, a gente é preparado, né? Por que eu fui fazer fotografia? Eu que nunca gostei de ser fotógrafa, né? A gente vai sendo preparado, lapidado. Isso que você disse, talvez a gente precisa parar o nosso dia a dia, a nossa correria e tentar enxergar nas dores e nas alegrias qual tijolinho está sendo colocado e onde está sendo colocado em nossa vida. E quando eu entrei no lar, quando eu fui demitida da Câmara, eu saí, porque eu era um cargo comissionado, e eu saí. E aí era um momento triste, porque é sempre ruim você sair de um emprego que você gostava tanto, aí eu falei, não, eu vou me dedicar ao trabalho voluntário. Eu tenho condição disso, é isso que eu vou fazer. Aí fui pro lar. Você tomou uma decisão. Isso é importante. Isso, tomei uma decisão. Você tomou a decisão e você tomou a decisão de criar uma oportunidade, de trabalhar, de servir. Isso é muito interessante em ver nas pessoas. De sair de casa e falar, não, peraí, eu vou fazer alguma coisa porque eu tenho uma utilidade, eu tenho uma capacidade, eu posso oferecer isso para as pessoas. Eu posso oferecer isso para alguém. Colocar-se a serviço, isso é muito interessante e a gente vai observar nas pessoas, né? Em algumas pessoas é interessante, continua. Aí você foi lá e se colocou. Aí fui lá, escrevi um projeto sobre qual eram as minhas intenções, que era fotografar as crianças. Eu sempre gostei da fotografia revelada, do papel, de ter os meus álbuns. E apresentei para a administração que estava lá, que eu queria fotografar e presentear as crianças com álbuns, que seria um trabalho contínuo, de tempo em tempo eu ia voltar, para poder acompanhar o crescimento delas, elas teriam um registro de lugares que elas gostavam, enfim. Aceitaram, me aprovaram. E aí eu comecei a ir fotografar as crianças. O meu primeiro contato foi, olá, fui me apresentar. Quem era a tia Bárbara, né? Qual era a minha vida, por que eu estava ali. E eu lembro de eu olhando para eles e falando assim, nós vamos combinar uma coisa. Eu sou a tia Bárbara e eu não posso ser nada além da tia Bárbara. Não adianta vocês pedirem para eu levar para casa, para eu ficar com vocês, porque senão a tia não vai dar conta emocional disso aqui. E eu preciso cumprir um papel aqui. Eu lembro bem, eu falei assim, eu vou ser a voluntária, a tia que vai entrar e não vai sair. Aí, no segundo encontro, eu levei as minhas fotografias para eles entenderem o porquê que eu queria fazer aquele projeto, para eles verem. Num terceiro encontro, eu levei a máquina fotográfica para eles olharem e depois a gente começou a fazer as fotos. Eu saía com eles, eu ia fazer foto na praça, em locais que eles gostassem, que eles tinham alguma coisa. E aí, eu fui conversando com as crianças, fui me envolvendo. Aí, algum dia à noite, eu ia lá levar uma caixinha de bis. Fui me envolvendo com a história das crianças, da instituição. Nas férias de julho, eu lembro que eu fiquei chateada que eles não tinham uma programação. E a gente sempre tem bons amigos e combinei com eles da gente fazer uma programação para as crianças. E ali foi onde a minha chave virou, Júlio. Ali é onde eu percebo que eu mudei. Nós fomos, e eu sei o lugar, a situação e tudo. Assim, isso é uma coisa que eu gosto de contar para as pessoas. Nós fomos decidir fazer uma festa junina para as crianças. Porque elas me relataram que elas não iam na festa junina da escola, porque era noite, decidi fazer. Aí, fui atrás de doação, porque eu tenho boa intenção, boa vontade, mas muitas vezes não tinha condição. Fui pedir um saco de pipoca aqui, me ajuda ali. No fim das contas, ganhamos tudo, espetinho, fizemos uma festa junina mesmo. Aí, o lar, naquele momento, tinham 21 crianças. Aí eu falei assim, nossa, nós ganhamos tanta coisa, vamos chamar mais criança? E aí um dia entrou no carro eu, o Romário e o meu marido, o Ricardo, e fomos em algumas casas que o Romário conhecia, chamar algumas crianças para participarem também. Aí nós entramos em uma casa, e a casa era de chão batido, uma casa bem humilde, assim, sabe, de chão batido. E aí eu fiquei olhando toda aquela cena, a mulher e o pai super felizes com o convite, que iam participar, e eu olhando tudo aquilo, aí entrou no carro assim... O Ricardo não tinha descido do carro, tinha ficado no carro, só foi o Romário. Eu voltei e falei, poxa, Rica, por que será que Deus me trouxe nessa casa? O que será que Deus quer que eu tire de lição daqui? Por que será que Ele me trouxe até essa família?
Aí o Ricardo olhou pra mim e falou: Ê, Bárbara, o ser humano é sempre egoísta, né? Ele quer sempre tirar alguma coisa. Aí eu falei, ele falou: Bah, o que que você pode trazer aí nessa casa? O que você pode transformar aí nessa casa? A gente tem que parar de querer tirar das coisas alguma coisa e pensar o que eu posso levar, o que eu posso contribuir. E não é só material, não. É o amor, é o carinho. Aquilo, Júlio, pra mim foi assim. Tanto que eu lembro a rua que ele estava dirigindo e me dizendo, eu lembro a maneira como que ele estava me dizendo isso, e aquilo me mudou. Falou, opa, peraí, eu tenho que ir para os lugares para levar algo. Se eu tenho excesso de gratidão, levar essa minha gratidão pela vida. Se eu tenho amor, levar amor. Se eu tenho alimento, levar alimento. Se eu tenho... Não sei, mas eu tenho que ir lá dividir o que eu tenho, né? E aí, assim, a gente começou... Posso falar uma coisa? Que eu acho que são riquezas que eu estou aqui ouvindo e eu preciso retornar com você. Primeira coisa, primeiro ponto que eu vejo nisso. Tem pessoas que vão para os lugares e elas chegam nas realidades e elas, muitas vezes, elas não percebem que elas podem tocar nessa realidade e mudar essa realidade. Você poderia ser mais uma, me desculpa, eu preciso dizer isso. Você poderia ser mais uma que chegou lá, encontrou uma realidade e tudo bem. Eu vou fazer o que preciso fazer e vou embora. Olha só, vou fazer o ordinário, vou fazer o normal, trivial. E aí a gente precisa começar a olhar, gente, olha, o toque, eu poderia ir lá, é um projeto de fotografia, vou tirar fotografia e vou embora. Mas eu cheguei lá e comecei o quê? Analisar essa realidade, tocar essa realidade, sentir essa realidade. E mais do que isso, perceber que essa realidade podia também me transformar e eu também podia transformar essa realidade, que acho que fantástico. Segundo ponto, o que eu percebo? As pessoas, elas precisam começar a perceber que elas têm uma abundância, que elas têm uma capacidade, que elas podem oferecer para o mundo isso, né? E que a gente precisa começar a se conectar com esse chamado. Eu gosto de falar chamado, vocação, missão, propósito, serviço. E olhar para a gente e falar, pô, peraí, o que eu posso oferecer? E aí, na verdade, eu gostaria de trazer Viktor Frankl aqui, que eu acho que é fantástico. É uma leitura apaixonante que tem me tocado, tem me transformado muito, onde ele nos convida a inverter uma pergunta. Geralmente o que a vida, o que eu espero da vida? Olha, o que eu espero da vida? Ele diz assim, não, para de ficar perguntando o que você espera da vida e começa a dizer o que a vida espera de mim. Olha que interessante, a inversão. Então, assim, peraí, o que eu posso esperar aqui desse lar? Não, o que esse lar espera de mim? O que essa instituição espera de mim? O que essa empresa espera de mim? O que a minha comunidade espera de mim? O que a minha cidade espera de mim? O que meu país espera de mim? O que as pessoas que me amam esperam de mim. Quando a gente inverte a pergunta, a gente traz a responsabilidade para a gente e a gente acorda todos os dias dizendo assim, eu vou transformar, eu quero de fato contribuir, sabe? Eu quero de fato deixar uma marca. E aí é muito interessante ver a tua história, porque você chegou com mais uma, porque a gente precisa dizer isso, Bárbara. Muitos antes de você passou no mesmo lugar que você passou. Ué, não é verdade? Muitos passaram antes. E aqui a gente não está falando, julgando, a gente está falando de um contexto. Muitos passaram. E é assim, muitos passam pela mesma estrada, mas não conseguem enxergar que ali está um tesouro escondido. E o tesouro escondido está em servir, engajar-se em algo de fato que pode transformar a vida minha e as dos outros. Isso é fantástico. Mas eu vou deixar você falar, vai lá. E aí você foi para aquela casa... Eu falo com as crianças sempre assim que foi tocada o meu inconformismo é o que fez com que eu olhasse as coisas diferente. Muitas vezes a gente é muito conformado. É assim mesmo, sempre foi assim. Não sou eu que vou mudar o mundo, não sou o salvador do mundo. Né? A gente tem que ter isso. Tomar para si que você não é o salvador do mundo, mas você pode salvar uma vida, você pode salvar a sua casa às vezes também. Eu falo muito para as pessoas isso. Não adianta também a gente ir em busca do servir lá fora e não servir dentro de casa, né? Não ressignificar a tua família. Você mesmo.
a tua casa, o teu coração. E aí, depois que a gente sai fizemos a festa junina, foi maravilhosa, uma vivência incrível. E aí eu fui me entregando mais ao trabalho do lar, mais e mais e mais, e vivendo mais com as crianças. E aí chegou dia 8 de dezembro, teve uma intervenção judicial, e o juiz me nomeou a interventora. Naquele momento, Júlio, eu olhei tudo aquilo, eu só lembro de eu indo na casa da minha mãe e dizendo, mãe, preciso de ajuda. Eu vou cuidar do lar. Algumas pessoas estiveram comigo, o Marcelo, o Nilson Carreira, que foi uma pessoa que hoje ele tem uma construção no que eu sou, no meu tom de voz, em alguns momentos, em alguns rompantes que eu tinha, que eu não tenho mais com certeza, o Rainho, o André Barbosa, que abraçaram essa causa comigo. Eu queria dizer para você, se eu estou aqui é por causa do Nilson Carreira, tá? Ele tem uma grande, mão grande. Eu lembro dele falando, Barbinha, calma esse coração. Um dia ele chegou em mim, antes de eu começar a atuar, ele falou, cara, vai para cima. ele foi uma inspiração para mim, né? Para mim, eu tenho ele num dos maiores carinhos do mundo, por tudo que ele contribuiu com o meu ser. E com o lar também, porque senão não aconteceria. E aí essas pessoas uniram as forças a mim, porque sozinha a gente até vai, mas não vai muito longe, e entramos no lar e decidimos reconstruir. E eu falo uma coisa assim que eu sempre tive dentro do meu coração. Eu sonho, Júlio, eu sonho sonhos impossíveis, porque daí eu alcanço os possíveis, sabe? Eu sempre sonhei com muita coisa pro lar. Tudo que eu sonhava pra minha vida, eu levava lá pro lar, que eu queria pro lar. E quando entrei no lar, aquele susto, né? Meu Deus, quem eu sou? O que eu vou fazer com isso? Todos os meus padrões, tudo que a Bárbara tinha, assim, que foi criada, desconstrói, Bárbara, que senão você não vai dar conta, que senão seu padrão não encaixa mais aqui. Olha só. Aí, pra mim, foi a minha maior transformação, quando eu descobri que não é a Bárbara, não é o que eu vivi, não, é a minha capacidade de olhar para a história das pessoas, para a condição de vida, para o momento em que vive e falar, opa, não tem problema. A gente precisa enxergar a oportunidade independente de qualquer situação. E o lar abriu esse leque na minha vida, né? Porque quando eu entrei no lar, eu sentia uma coisa muito forte no meu coração. O lar não deveria ser remediador, ele deveria ser preventivo. E era uma coisa que eu batia muito, assim, que eu falava, gente, criança não tem que vir para lar, criança não tem que estar em lar, criança tem que estar em casa, com a família, não importa os problemas, toda família tem problema. A gente tem que tentar dar solução para os problemas e não aumentar os problemas. Sim. E aí eu comecei a viver fora dos muros do lar também. Em locais que pouco a gente se permite ir no nosso dia a dia, ou que pouco a gente tem oportunidade de ir também. Olha que interessante, eu preciso pegar essa frase, viver fora dos muros. Meu, que coisa linda, viver fora dos muros. Porque olha que interessante, já não basta os muros, a qual a realidade já estabeleceu na vida para cada criança, ou para cada ser humano que está ali, e aí vem um mecanismo e bota outro muro. Enfim, olha quantos muros... Se a gente olhar, só tem muro. Olha quantos muros eu preciso superar, meu, que é isso? E aí você chega, primeiro que você chega, se engaja, é tocada, vê ali de fato uma experiência que também te transforma, e de repente você já assume uma liderança, enfim, daquele lugar, e aí daqui a pouco você também começa a pensar, né, como melhorar, e aqui a gente pode, como melhorar a vida dessas pessoas. Gente, olha que profundo isso. A gente chegar nos lugares e a gente vai encontrar uma realidade dura, fria, desafiadora para os nossos padrões, você citou isso, e aí eu olho para isso e falo, como eu posso melhorar? Como eu posso tirar essas pessoas desses muros? Como que eu posso dar liberdade? Como que eu posso plantar o sonho da esperança no coração desse ser humano? Como que eu posso, nessa situação dura, difícil, a gente não está falando de uma situação simples aqui, não. A gente está falando de uma situação extremamente dolorosa. Como eu posso... e aí um ponto interessante também da tua história
é que você, quando você se depara com aquele lugar, você volta para o lugar, que é a tua casa, tua mãe. Isso é muito legal, a base, família. Olha, mãe, eu tenho um desafio. Mãe, e aí você também cria uma rede. Enfim, você entende que você não pode fazer isso sozinha, que sozinha não dá. E aí você se junta com pessoas. E é legal por quê? Porque você começa a inflamar e influenciar outras pessoas a fazer o bem, ou seja, o projeto. Olha, gente, vamos. E talvez aí nesse período, eu acredito que você teve travar vários desafios, porque muitas vezes o líder, e aí a gente pode olhar para você como uma líder que, de fato, vai se construindo. Primeiro que a gente não precisa dizer que é. Na verdade, o nosso trabalho mostra que a gente é alguma coisa. Eu falo que quem fala muito que é, esquece. A minha obra está dizendo quem eu sou. Aquilo que eu estou fazendo está dizendo quem eu sou. Eu não preciso fazer propaganda. E a ideia é o seguinte, quando você teve a visão, eu acredito que você chegou naquele lugar e falou assim, gente, esse lugar precisa de pintura. Esse lugar precisa de ambiente para a gente morar. E eu sei porque eu fui lá e vi aquela situação também. E aí, olha que interessante, gente. O ambiente externo, ele é reflexo de uma experiência interna. Quando você chegou lá, falou, a primeira coisa, nós vamos reformar isso aqui, nós vamos dar uma cara de casa para isso, mas mais do que isso, nós vamos reformar a casa chamada ser humano. E isso é muito bonito. Então, continue lá. Júlio, você falou um ponto agora que para mim, eu falo que é a passagem mais emocionante que eu tive no lar. Primeiro, eu precisava de uma reforma das paredes, dos ambientes, né, da coisa material mesmo, porque não dá para você querer construir um ser humano em paz, limpo, com um ambiente. Então a gente precisou da cor, da luz, da vida, levar luz onde talvez um pouco tinha ou pouco importava, talvez não sabiam nem o significado disso, entendeu? Porque também o que eu tinha de padrão de casa era distinto do que eles tinham. E aí, o episódio para mim mais marcante que tem, graças à doação de pessoas, a gente conseguiu trocar o colchão e fez um enxoval para o quarto das crianças. Eu nunca me esqueço desse dia. Toda vez que eu falo, eu sempre me emociono. Nós ganhamos todos os colchões, e eu lembro que eu escolhi da melhor qualidade. Eu falei para a pessoa, eu quero um bom, porque as crianças falavam de dor nas costas. Eu já tenho meninos grandes, maior do que eu, né? E aí eu aproveitei que estavam todos na escola, chamei a equipe e falei, vamos montar o quarto deles, porque os colchões eram bem velhos, tinham um buraco, eles não tinham travesseiro, não tinham lençol, não tinham, tá? Aí vamos, aí montamos tudo, colocamos colchões, nós ganhamos lençol, ganhamos colcha, tudo bonitinha, travesseiro com fronha, e na ocasião era inverno, e nós compramos na loja, graças à doação das pessoas, hein, gente? Lembrem bem, cada um, vocês fazem parte disso, talvez não vive a entrega, mas sem aquele tijolinho de cada um. As pessoas foram numa loja, doavam uma contribuição, e aí eu fui e escolhi 2 conjuntos de moletom, de capuz, de bolsa, igual toda criança gosta, igual toda mãe sonha por um filho. E aí a gente montou o quarto, colocou o colchão, o lençol, a colcha e os conjuntos em cima da cama de cada um. Naquele tempo ainda eu acho que a gente estava com 18 crianças. E quando eles chegaram na escola eu sentei com eles na sala, porque lá tudo é motivo para conversar e para olhar para o passado, sonhar com o futuro, ser grato pelo presente. E conversei com eles, pedi para eles lembrarem como era o quarto da casa deles. Aí uns diziam, mas eu não tinha quarto. Não, eu nunca tive colchão, eu dormia no chão. Não, eu nunca... E isso não é ruim, a gente precisa olhar e encarar o que a gente viveu, eu acho. Eu sempre pensei isso, eu sempre falei pra eles, aqui nós não vamos tapar o sol com a peneira, aqui a verdade, a gente aceitar, é como a gente vai conseguir transformar. Porque se eu não aceito, eu não consigo transformar. Exatamente. Eu fico numa negação, no conflito muito grande. Né? Isso. E aí eles foram contando do quarto... Coisas assim. E eu falei, o que vocês sonham pro quarto de vocês? E aí um deles disse assim, eu queria ter uma colcha. Eu a vida inteira tive colcha, Júlio, rosa, azul, amarela, e eu nunca nem me importei com a colcha que minha mãe colocou pra mim. Aquilo pra mim foi pra mim.
E aí, quando a gente leva eles até o quarto... Você tá fazendo muita gente chorar aqui, ó. Tá caindo umas lágrimas aqui. Vai lá. E aí, quando eu levei eles até o quarto, a equipe levou eles diziam assim, tem travesseiro, olha essa coxa, porque daí a gente escolheu coxa de menino, coxa de menina, com flor, quem era mais criança de bichinho. Uma criança olhou pra mim, pegou o moletom e disse assim, tia, eu nunca mais vou passar frio. Aquilo pra mim foi assim, eu nunca liguei, eu nunca dei importância. Aquilo pra mim quebrou todos os muros daquilo tão simples, o que eu tinha no meu dia a dia, e pra eles mudou. E aí são esses pequenos detalhes, uma mochila pra ir pra escola legal, um caderno de capa dura do Mickey, da Minnie, do Wolverine, não importa. Igual todas as crianças tinham. A nossa presença na escola numa reunião de pais, a nossa presença, que aí é outro ponto que você vai construindo, você coloca o material, porque hoje em dia a gente vê que o material é importante, mas também a questão da confiança, do peraí, eu tenho alguém aqui comigo. Então assim, Dia das Mães, eu viver Dia das Mães, sempre brinquei com os meus irmãos, ai, vocês acham lindo esses desenhos dessas suas crianças aí. Ó, por causa do nosso tempo, gente, eu vou ter que trazer essa mulher mais vezes aqui, hein? Olha, por causa do tempo, a gente vai dar uma aceleradinha, porque eu quero fazer uma outra pergunta para você. Sim. Você falando, eu lembrei de uma frase de Madre Teresa de Calcutá que me acompanha muito. Ela disse que há mais fome de amor e de reconhecimento no mundo do que de pão. Sabe, gente, nós temos essa necessidade de ser amado, de ser notado, de ser olhado como gente, sabe? E infelizmente a gente vê umas realidades de instituições que é depósito de gente, né? Enfim, não precisa ter uma casa organizada. E hoje, gente, o externo, ele é representação do interno. Quando você quer começar a organizar o interno, comece a organizar o externo, né? Começa a organizar o teu quarto, começa a organizar a tua cama, começa a organizar as tuas roupas, começa a organizar a tua rotina. E foi isso que você chegou lá. Não tinha outra coisa para fazer. Você começou de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Você começou a dar dignidade, você começou a dar, de fato, uma vida digna, que é, de fato, um lugar para morar, um lugar para dormir. Eu fui lá, e eu sei também dessa realidade, enfim, né? Mas, de onde vem a tua inspiração? Onde vem? O que você acredita? Tem algum líder ou líderes que te inspira, que você admira? Você tem mentores? Enfim, como que é isso para a Bárbara? Eu sei que você vai falar da mãe, do pai. Sim, são os primeiros mentores, mas assim, tem mais além? Que é importante, é essencial, é a base? O que você lê, o que você busca, como você aprende? O meu grande líder é Jesus Cristo, isso é inevitável. Eu acho que todas as pessoas que têm ele como líder conseguem olhar o mundo com olhos de compaixão, busca pelo menos. E nesse meu caminhar, Júlio, os meus líderes não são as pessoas da TV, as pessoas que escreveram livros, não. As pessoas que me inspiram, que me fazem todos os dias sair de casa e falar, pera, eu preciso continuar mesmo estando difícil, é a avó Lu, é a avó Maria, é o avô João, que apesar de todas as dificuldades da conta da casa, é aquela mãe que levanta e batalha. São as pessoas do dia a dia. Que lindo. Eu sou uma pessoa assim que eu preciso ler mais, mas eu falo assim, eu me apego muito às histórias comuns. Porque a gente sempre, uma coisa que o Lar me trouxe a gente sempre fica querendo um grande, né? O cara que tá lá, aquele que escreveu um livro, aquele que tá no programa da TV. Não, olha pro lado, olha pro teu vizinho. Talvez tenha uma pessoa sensacional. Olha pro teu marido, pro teu filho. Talvez tenha uma pessoa sensacional ali que te inspira. Então, assim, eu vou dizer, uma das minhas grandes inspirações foi o meu marido. A maneira que a gente se conheceu, pela construção da nossa história de vida, para me ensinar a ter resiliência, a ir em busca, me fazer enxergar o mundo de maneira diferente. E são as pessoas comuns, pessoas que reescrevem a história, que lutam para ter uma formação. Esses são os meus líderes. De verdade, são... Eu não tenho nenhum líder, assim, além... Para mim, Jesus, que isso não tem como, mas é as pessoas do dia a dia. É quando eu entro numa casa e olho que
ali existe um lar, independente da situação, eu fico assim maravilhada. Essas oportunidades que eu tive de contato humano, de viver as partilhas das pessoas, do que elas conseguem, que eu só vejo, se em um outro momento eu só olharia as limitações. Nossa, mas uma casa tão simples, nossa, mas uma vida tão difícil, nossa, mas o filho isso, nossa, mas... Não, a pessoa não olha para essa limitação, ela olha além, ela tem uma coisa de fé, de... É isso que me inspira. Bárbara, Legal. peraí, você tem muito a agradecer, vamos lá, vamos seguir em frente. É isso que me inspira, Júlia, é o que eu posso fazer por mim e pelas pessoas. E eu descobri que quando Legal. eu me coloco à disposição do outro, eu estou fazendo mais por mim. Quem mais ganha... Bárbara. Legal, Bárbara. Ô, Bárbara, eu nos últimos anos eu tenho acompanhado muitos líderes, atendido líderes, pessoas, contribuído para o desenvolvimento de muitas pessoas e para o meu próprio, porque é uma troca fantástica. E eu tenho falado muito uma coisa para os líderes. Eu queria dizer para você, compartilhar com você, porque vem muito de encontro que a gente está conversando. Eu tenho falado assim, ó, encontre motivações e não é dinheiro. Eu tenho falado isso, ó, encontre motivações e não é dinheiro. Sabe? Porque nós precisamos desses motivos diários para acordar. Sabe por quê? Porque eu tenho encontrado pessoas que construíram muito dinheiro, enfim, ganharam muito dinheiro. Mas quantas histórias eu tenho ouvido que chegam a um ponto da vida e falam, peraí. Sabe? O quanto a gente precisa encontrar motivos que transcendem, que vão além. Eu posso só fazer uma parte? Pode falar. O lar, poucas pessoas sabem, a diretoria é 100% voluntária. O lar trouxe a maior dificuldade financeira para a minha vida pessoal. Foi quando a minha loja ficou abandonada. Foi quando eu abandonei as minhas compras. Foi quando eu passava a Suelen, meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas, minha companheira de loja, eu deixava ela sozinha para resolver todos os problemas. Eu não aparecia lá porque o lar demandava. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu cheguei a achar uma época que a minha loja não ia aguentar, porque eu não me dedicava àquilo, porque as coisas precisam de dedicação. E como eu estava focada no lar... Mas, Júlio, apesar de todas as dificuldades que eu passei devido à minha dedicação ao lar, em deixar minha loja em segundo plano, impagável. Impagável. Fantástico. E tudo se reconstrói na hora certa. Hoje eu já tenho mais tranquilidade para lidar com a minha loja, com a demanda do lar, hoje eu já achei o equilíbrio entre os dois. Naquela época era necessário esse desequilíbrio, senão a gente não alcançaria o que a gente alcançou com o lar. Então, assim, muitas vezes a nossa vida é motivada com o salário que eu vou receber no final, né? Exatamente. Olha, tem pessoas que construíram a vida delas em cima do horário das 8 às 6. Do emprego. Eu nunca mais tive horário depois do lar. Nada contra. A gente não está dizendo que está errado, cada um tem a sua vida. A gente está dizendo aqui que, olha, nós podemos ir além nas nossas entregas, na intensidade da vida, no engajamento das coisas de fato que podem transformar a gente. Eu tenho encontrado muita gente com falta de sentido, Bárbara. Eu tenho encontrado muita gente vazia, sabe? E eu tenho estudado muito esse cara, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E esse programa, esse espaço está nascendo muito da leitura que eu tenho feito de Viktor Frankl, e ele tem uma frase que eu queria compartilhar com você. Ele diz assim, que ele pegou de Nietzsche, na verdade, ele vai dizer assim, ó, quem tem um porquê, enfrenta, supera qualquer como. Olha que lindo isso, profundo isso. Quem tem um porquê, supera, enfrenta, passa por qualquer como. Sabe? Como que essa frase se encaixa dentro do teu mundo e da tua experiência? Como que você vê essa frase naquilo que você tem feito? Rapidinho que a gente está terminando a live. Vai lá. Ó, Júlio, o lar foi muito difícil, a demanda, o dia a dia, os julgamentos, enfim. Mas quando eu olho para o lar hoje, 6 crianças, quando eu recebo uma mensagem de um pai que nunca achou que ia ter teu filho de volta, me mandando boa noite, as crianças mandando boa noite, flor da minha noite, tô tão feliz com meu pai, impagável, impagável, a gente dá conta, não existe mais sábado, não existe mais domingo, você não se prende mais das 8 às 6, meia-noite é hora para você estar lutando pela vida de alguém, pela tua vida, porque eu falo que foi ali que eu me reconstruí. Então, assim,
só quem encontra um propósito, só quem coloca uma meta que consegue trilhar qualquer caminho. Quando você olha para o fim, quando você olha, não, eu preciso chegar ali, não importa o que você vai passar. Eu passei muitas coisas no lar, a gente aqui fala só das coisas bonitas, eu falo que eu sempre expus só o bonito do lar, mas ali tem muita batalha, ali precisa de muita força espiritual, ali a gente precisa de muito joelho no chão. Estão pedindo você mais vezes, eu vou ter que trazer, gente. Então é isso, gente. Procure um como na vida de vocês que nunca vai fazer vocês desistirem. Isso, tenha na verdade um porquê, né? E o como eu vou superar essa dificuldade? Como? Pelo teu porquê. Por que vale a pena? Para quem? Uma outra questão que eu tenho colocado na vida de muitas pessoas é o para quem você está fazendo isso? Né? Líder, para quem? Empresário, para quem? Pai, mãe, para quem? Sabe, quando a gente coloca pessoas envolvidas no nosso projeto, e a gente sabe que a gente não está sozinho, que a gente está fazendo para alguém mais, isso é fantástico, sabe? Então, Bárbara, e qual mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos acompanhando? Mais, né? Muitas pessoas passaram aqui pela live, é um horário que as pessoas estão entrando para o trabalho, né? Mas eu acredito que foi uma dose de café hoje, assim, fantástica para o Júlio, né? Me tocou demais. Mas, assim, diante desse momento difícil que a gente está vivendo, como que você tem acolhido este momento e o que que você pode deixar de mensagem para todas as pessoas que estão agora com a gente aqui, acompanhando a gente? Olha, eu não tenho nenhum ensinamento assim para falar, faça isso, faça aquilo, não, muito pelo contrário, mas se permita viver, se permita sofrer, se permita se arriscar, se jogue nas coisas, viva com intensidade, tenha profundidade. Eu vejo que muitas vezes a gente vive só o superficial, só o que me convém. Vou ficar aqui só por cima, porque se eu me aprofundar, se aprofunde, busque, não se conforme. Sabe, não é porque tá todo mundo fazendo, porque o mundo é assim. Ah, o mundo é assim. Não, o mundo não é assim. E você pode ser a mudança. Não espere nada muito... Eu sempre quis na minha vida. Eu sempre falei pro Júlio, eu sempre quis encontrar Deus de uma maneira incrível. Eu queria grandes acontecimentos na minha vida. Eu queria labaredas de fogo. Não, Deus veio num sorriso de uma criança. Deus veio numa doação. Nunca pense que você é pouco, que o seu é pouco. Não. O seu pouco é muito na vida de alguém. Dentro da tua casa, dentro de você. Então, vá em busca, acorde todos os dias e busque um porquê. Quem eu posso transformar hoje, o que eu posso transformar hoje, ou o que eu posso aliviar. Faça uma pergunta de manhã para você e chegue no fim de tarde com ela respondida ou com caminhos para respondê-la. Júlio, muito obrigada por essa oportunidade. Sair de casa e procurar. Olha, gente, se não for objetivo, não adianta. Se não for objetivo de vida, se servir não for objetivo de vida, não adianta. Se engajar numa missão não for objetivo de vida... E tem que se permitir, né, Júlio? Porque às vezes a gente fica esperando assim... Às vezes está do nosso lado a oportunidade e a gente não permite, né? A gente passa batido. Então, se permitir mesmo... Exatamente. Essa sacada que você falou, que é uma sacada de encontrar Deus, é fantástico isso. Porque muitas vezes a gente foi educado, enfim, faz parte, mais uma vez eu respeito, parece que Deus está no templo e está, né? O templo é uma parte da religião, da espiritualidade, ok, tudo bem. Mas começar de fato, e ele disse, né? Ele, próprio Jesus do Evangelho disse, né? Estava preso, foi me visitar, estava com fome, você me deu de comer, sabe? E a gente encontrar ele, de fato, nas experiências mais duras da vida das pessoas, é uma experiência ímpar, única, de você falar, pô, peraí, mas eu encontrei com Deus, ele está aqui nessa situação, ele está aqui nessa experiência, né? E isso é fantástico, por quê? Porque a gente começa, de fato, a viver uma espiritualidade muito mais profunda, enraizada, na vida real, no dia a dia, sabe? E a gente começa a perceber que, de fato, há uma missão para a gente. E o convite que eu estou fazendo aqui para cada um de vocês, gente, encontre o teu propósito.
e não está no dinheiro. Dinheiro é uma parte da vida. E, inclusive, o dinheiro... Vamos falar de dinheiro? A gente pode falar de dinheiro. O dinheiro está construindo lá uma casa nova. O dinheiro é uma ferramenta para o serviço. Ele faz parte de todo o processo. Inclusive, é uma bênção, né? A gente está falando aqui... É necessário, mas a gente está falando aqui, gente, existe algo que a gente pode entregar que é gratuito. Está em mim. Isso faz parte da minha riqueza como ser humano. E eu posso doar isso, que é serviço, que é uma capacidade, seja fotografia. E a gente começa com a fotografia e quando a gente viu, a gente, porra. E aí eu tenho certeza que se você olhar agora, olhar para trás e falar assim, o que você adquiriu de bagagem na tua existência, você vai falar assim, peraí, eu tenho que pagar aqui, porque eu tô saindo daqui... Eu ia falar isso, quando você se coloca à disposição de servir, de doar, só quem vive isso consegue entender que ele está recebendo muito mais, muito mais. Exatamente. Viva essa experiência uma vez e para o resto da vida você vai servir, você vai doar, você vai ir em busca do outro, porque quando a gente vai em busca do outro, a gente acaba se encontrando. Então é isso, gente. É o convite dessa live hoje, super especial. Na próxima segunda e quarta, toda semana, eu vou estar aqui trazendo pessoas da nossa comunidade, valorizando, Bárbara, pessoas da comunidade. Esse projeto é, de fato, para a gente trazer histórias aqui, para a gente semear, sabe? Semear esperança, para que a gente possa assistir essas histórias e falar, pô, eu também tenho uma história. Eu quero isso de você. Eu também tenho uma história. E sabe, eu tenho falado para as pessoas, Bárbara, que o maior poder que uma pessoa tem é a própria história dela. É a capacidade de olhar para a história dela e falar, peraí, por mais dificuldade que eu passei, isso me preparou, isso me fez ser quem eu sou. Né? Isso faz parte da minha construção, sabe? Então eu queria, assim, te agradecer. É muito verdadeiro, assim, o quanto de fato eu te admiro. A gente tem alguns momentos de troca, né? De vez em quando eu mando umas coisas para a Bárbara. Bárbara, lê aí, Bárbara. Bárbara, olha esse filme, Bárbara, olha esse documentário. É como se eu pudesse dizer, olha, Bárbara, que interessante isso para aquilo que você está fazendo, né? Quantas vezes a gente já conversou, né? Então, Bárbara, eu que agradeço. Eu quero te agradecer pela oportunidade de ter compartilhado com a gente assim tanto, e que essa live, gente, manda para as pessoas que vou deixar gravada todas as lives, coloca as pessoas para assistirem, assim, porque isso, de alguma maneira, é uma inspiração para a gente, né? Então, Bárbara, muito, muito obrigado, que Deus te abençoe, te dê muita força, que você continue aí com essa missão, com esse projeto, ampliando isso para outras áreas da vida, da sociedade, enfim. A nossa cidade é privilegiada de ter uma pessoa como você que conseguiu, do teu jeito, da tua simplicidade, tocar uma realidade e ensinar para a gente. Sabe, quando eu vejo a história recente do Lar Aconchego, eu olho assim e falo, gente, como a força de uma pessoa, de alguém que acredita e de um grupo pode transformar uma realidade. E pode transformar, de fato, muitas realidades, sabe? Então, muito obrigado, né? E, gente, foi um prazer ter vocês aqui, uma alegria imensa. Café com Propósito vai acontecer toda segunda-feira e quarta, e a gente quer trazer aqui histórias e mais histórias inspiradoras. E eu quero terminar, então, com essa frase que falamos aqui hoje, que é a mais fome, né, no mundo, de amor e de reconhecimento, de carinho, do que pão. E eu queria dizer que aquelas crianças, elas não estavam com fome de pão. Porque, na verdade, todo dia encostava a Kombi lá e colocava lá o alimento. Tá aqui, crianças, né? Enfim, tá aqui, ser humano, o alimento. E naquele momento você percebeu que, além da fome do pão, cada ser humano estava com fome de amor e reconhecimento. Nossa live está terminando, gente. Um beijão. Fala, Bárbara. Muito obrigada, Júlio. Tudo de bom, tá? Um beijão, presente no meu dia. Tchau, tchau.